Foi. Oi, gente. Gente, Como é que vocês estão? A gente está aqui no Rio Grande do Norte, tem moscas. E nesse novo cenário, olha que bonito que tá. Tem um negócio assim que cai, né? o vídeo de hoje é sobre o seguinte. Tem uma mosquinha mesmo. Homem serve pra quê? Pra que serve o masculino? Pra que serve pra que serve o homem ou pra que serve o masculino? Macho, homem, Pra que serve macho. o macho? Macho. Macho tem função? É isso? É meio isso, né? Que na verdade a gente começou a pensar muito sobre isso. Não sei se vocês viram, vou falando. Não sei se vocês viram, mas o ator Juliano Casarré, colega meu e tal, pessoa de quem eu gosto muito, fez um post que é tipo um vídeo de gorilas passando e tal, e escreveu um texto sobre o masculino, sobre a função do masculino, dizendo que a função do masculino, na verdade, era proteger, né? Era Cuidar da família. cuidar da família. O homem, esse negócio, é um gorilão assim, tipo assim, pã, e aí tem os gorilinhas, e aí É o gorilão no meio da estrada, segurando o trânsito pros gorilinhas E pras gorilas. e pras gorilas gorilas também. passarem. E aí o texto assim, depois tem um outro texto assim, mas que é assim, então o masculino é uma construção social? Olha aí o gorilão. E aí, isso bateu forte aqui na coisa aqui. A gente realmente começou a pensar sobre isso, porque tem um lado da gente que a gente entende que, por exemplo, para muitas famílias, principalmente no Brasil e tal, posso pegar e ir por esse caminho que é um caminho arriscado. Vai vou lá. pegar e vou por um caminho arriscado. A gente entende que tem muitas famílias no Brasil, por exemplo, que baseiam a família um pouco realmente nessa função, né? Tem o cara lá, provedor, e esse cara protege, de certa forma, ou provém para essa família, para essa mulher e os filhos, as crias. E a gente tem uma imensa, assim, uma quantidade enorme de famílias que a mulher faz tudo sozinha, A né? gente tem também uma quantidade enorme de famílias, na verdade não é a maioria, eu acho, no Brasil, mas cada vez mais tem crescido muito e a gente vê, né, em muitas comunidades, em muitos lares, em muitos lugares, em muitas cidades, mulheres cuidando dessa família sozinha e sendo a provedora, e sendo a educadora, e sendo a protetora, e sendo a pessoa de referência dessas famílias também. E aí a gente começou a se questionar. Posso ir? Não, é porque eu acho que o post dele era meio falando isso. Depois ele fez um outro que é assim, a função do homem é cuidar dessas famílias e não abandonar essas famílias. E não ser o cara que transa lá e vai embora e deixa a mulher justamente dar conta de tudo sozinha, que pra ele é o sintoma do machismo. Então a resposta, olha que engraçado, a resposta dele pro machismo é que o homem tem que ser o provedor. O provedor e o protetor. O protetor, né? É porque tinha uma coisa muito a ver também com a coisa animal, A né? força, o né? instinto, a força. O homem como, o masculino como essa figura de força, o macho, né? Sim. Nesse sentido. E aí, poxa vida, bom, enfim. Aí a gente começou muito a se questionar realmente, né? Qual é a função agora, pensando no feminismo, pensando na mulher cada vez mais colocada, não só no mercado de trabalho, mas na vida, nas suas convicções, opiniões, nos seus desejos, sendo um ser completo, que na verdade não precisa desse cara pra proteger ela de jeito nenhum. O gorilão, não preciso do gorilão, posso estar tranquila sem gorilão nenhum. Qual é a função do masculino então? Né? Porque eu entendi o post dele, tem muita gente que criticou, muita gente falou, não criticou, falou bem, falou isso mesmo, tem que proteger as famílias e tal. E eu entendo ele nesse lugar de que muitas famílias são abandonadas por essa figura masculina também. Muitas famílias se criam sozinhas, muitos pais abandonam os lares, abandonam mulheres grávidas, abandonam os filhos. E isso é uma coisa meio que, é assim, o homem é assim. Homem é assim. Homem é assim mesmo, dá pra confiar. Ele vai arrumar um rabo de saia, ele vai arrumar uma outra família, que ele vai abandonar depois também. Ou tem essa coisa, né? O homem tem muito esperma mesmo, ele tem que cruzar por muitos lugares aí mesmo. É biológico. É biológico, o homem vai precisar trepar mais. A mulher vai querer cuidar da criança e o homem vai querer trepar por aí. Tem essa fala, tem uma necessidade biológica de transar mais. Tem pessoas que realmente falam isso. Eu não sei
Não sabe o quê? Eu acho que não. Você tem tu? Bom, vai. Não, eu acho que não. Eu acho que somos seres. Não necessariamente precisamos... Eu posso precisar trepar mais e você pode precisar trepar mais, independente do gênero, né? Pessoas são diferentes de outras pessoas. Eu acho que a gente coloca esse problema sério, que a gente é bicho por origem lá e tal, mas a gente tem uma construção cultural por cima disso que especifica a gente de maneiras muito particulares, né? O que é um homem, o que pode ser um homem, mas a sua pergunta aqui, para que serve um homem nesse sentido, eu acho, assim, porque eu acho que a grande ameaça pra gente, homens, assim, não os homens, esses homens que queriam que ter essa função, é que em certo sentido a gente não serve pra nada, de fato, mas a gente não serve pra nada. Mas aí eu ia falar porque, sei lá, vamos pensar que, como a gente é bicho, na natureza, essa função, ela existe mesmo. Do gorila, você Do falou. gorilão. O gorilão tá lá, ele é o mais forte, então ele tá lá pra proteger as crias dele. E eu vou continuar com a minha crítica direta a isso. Não, tá. aí a gente vai entrar na sua crítica, que Tá eu bom. acho que ela funciona. Ele é o mais forte, ele tá lá protegendo a cria, e ele tá lá protegendo as outras fêmeas, que são outras fêmeas, e ele, vamos falar que ele é o macho alfa daquela como chama o coletivo de gorilões? Gorilas. Não, sério. Lembra da banda? Sim. Gorilas. Ainda existe. Ainda Gorilas. Como chama, pessoal? Como chama o coletivo de gorilões? Uma família. Uma família. Não, mas sério, como chama? Você não sabe? Desculpa, não sei. Não, você não sabe. De lobos, matilha. De gorilas? Gorilas. Família. Não sei, gente, grupo de gorilas. Grupo de gorilas, como é que fala? Enfim, só que ao mesmo tempo o fato dele ser esse cara grandão, mais forte e tal, faz ele ser o quê? Um machistão. Porque ele tem que ter acesso à comida antes. Você tá usando todo o meu argumento. Então, Você vai aí no roubou seu meu argumento. Não, eu acho seu argumento bom. Vai aí, não vou roubar. Agora foi, vai. Não vou roubar. Eu tô usando esse argumento pra dizer que no nosso mundo, na nossa sociedade aqui, seres humanos, não dá pra ser isso. Não dá pro fato de você ser mais forte, você ter acesso à comida. Porque o que é, né? O macho protetor e provedor é também o macho que é detentor dos meios. É só por isso que ele pode ser provedor e protetor, né? Então esse gorila, o mesmo mecanismo que faz ele ser o protetor é o mecanismo que faz ele transar com quem ele quiser, bater em quem ele quiser, empurrar pra lá quem ele quiser, comer na hora que ele quiser. Ele é o chefe. Isso é que é difícil de entrar na cabeça das pessoas, tipo esse post, que é assim, o provedor, a ideia do provedor e do protetor é o mesmo machismo que gera a ideia do batedor. Do cara que bate, do cara que manda, do cara que diz como porque ele é o chefe mesmo. Porque ele é o chefe, porque ele é o mais forte. Ele vai proteger, da mesma forma que ele tem, que ele tem o dever de proteger, isso também dá a ele o direito de bater, de empurrar o filhote, de empurrar... De transar na hora que ele quer transar. De transar na hora que ele quiser transar com a gorilona que tá lá. Com as fêmeas dele. E ela vai ter que topar, porque ele é mais forte do que ela. Ele é o protetor mesmo, ela depende dele, ele pode bater nela e ela depende da força dele pra sobreviver. Só que na natureza, esse negócio aí meio que funciona. Com muitas crises, né? Acho que sim, acho que Os tem gorilonas, eles se matam, acho que tem gorilonas também que vão falar, aí, brother, não vem com essa pra cima de mim não, que eu vou dar nessa sua cara aí, que tu é o machistão. Acho que tem gorila também que fala, não quero transar agora, e aí? Acho também que isso também muda de acordo, né, com os leões não caçam, os leões ficam lá, meio dormindo, meio pajezões, assim, meio, tô aqui me lambendo e tal, e as fêmeas é que vão caçar, as fêmeas é que vão proteger os filhotes, o macho vai proteger o território, ele é o mas ele pode transar com quem ele quiser, ele tem várias leoas ali disponíveis pra ele, porque ele não quer aceitar nenhum outro macho ali no território dele, o território dele é só dele, machistão, a natureza é machistada toda. Não é que é machistado. Não, seus pinguins são maravilhosos. A lógica do machismo é uma lógica já cultural, é porque a gente não está pensando nesses termos na natureza. Machismo, feminismo, sim, então não se trata disso. Os animais não estão pensando sobre isso. Os animais têm organização social lá. Tem funções. Eles têm funções. Cada um cumpre a sua função na organização daquele grupo. Sim. Que também é cheio que é uma organização social. A gente não pode achar que não é uma organização social os gorilas porque eles são gorilas. Mas não é que não seja cheia de crise, morte, terror e pânico. É também. É violento. A natureza é violenta. Muito ela violenta. É super violenta. Então não é como se esse modelo servisse pra gente. O que acontece é que esse modelo já serviu pra gente em determinado momento, né? Gerando sofrimento. Gerando muito sofrimento. Só que aí, como as mulheres que estavam lá em sofrimento falaram, eu não quero mais... A gente não tá afim dessa
merda. Dessa bagunça de apanhar e ser comida na hora que o camarada, o gurilão, quiser. E ter que ficar cuidando dos filhos em casa sem fazer E nada. não ter acesso ao dinheiro, ao trabalho e tal. E aí, então, a gente... E ao poder, e a fala, e a colocação... E não ter direitos. A gente falou, não, a gente não vai topar isso. O problema disso que acontece sério, que eu acho que esse que é o entrave, que é meio como é que soluciona, é que ainda existe uma diferença biológica em certo sentido. Então vocês são, aquilo que a gente já falou 1000 vezes aqui nesse canal, vocês podem gestar uma vida e a gente não. E aí isso gera o desencadear de, então, se a mulher vai parir, vai fazer maternar e tal, o cara vai, aí a gente volta pro negócio de novo. E aí o cara vai cuidar, vai trabalhar, vai fazer tudo que ele tem que fazer para que essa mulher possa ficar em casa maternando. O que é o surto, né? Assim, surto não é que é um surto, pode isso até pode ser acontecer, assim, tudo pode bem, ser assim. mas isso não tem que ser assim. Não tem. Isso pode ser de formas muito variadas. Cada família vai encontrar a sua forma de gestar essa criança. Inclusive famílias que não têm a presença do masculino, né? Aí a gente entra mulheres que têm filhos, duas mulheres, ou dois homens que têm filho. Mas aí eu volto a perguntar aqui. Se a mulher, né? Claro que tem mulheres que não podem gestar, tem mulheres que não querem gestar, enfim. Mas as mulheres têm essa função, né? Não tem essa função, elas têm essa possibilidade. Não, a função É porque quando a gente entra no campo cultural, no nosso grau, a gente não tem mais função biológica nesse sentido. A gente escolhe o que fazer com o nosso corpo. É específico do humano. O humano é uma parada muito louca. Sim, mas não tem como a vida vir de outro lugar, entendeu? Não tem como a vida vir sem uma mulher, nem sem um homem, na verdade. Aí a gente vai chegar nessa... Vamos chegar nessa porque questão. Aí a gente volta a ser bicho. É porque não dá pra não ter... Não tem como não que a gente tenha deixado de ser bicho, não né? tem como ter outro ser sem um esperma e um óvulo. Não vai dar. Mas essa é aquela história. Mas a mulher, ela vai gestar um negócio. Desculpa, falei. Machistada. Quem é machistada? Você. Por quê? Tá se achando gurilão agora. Eu? Bom, aí vamos dizer, se eu tivesse batido nela... Se você tivesse batido, não podia, e sei lá o quê. Não. Essa é a nossa dinâmica, eu bato gente. mesmo, porque aqui, nesse canal, o quê? O gurilão sou eu, entendeu? Não posso falar isso? Você não é gurilão nenhum. Eu sou sim. Eu vou ficar bem paradona assim na estrada pro pessoal passar. Jesus, dá trabalho. Bom... Mas olha, até perdi o negócio que eu ia falar, que era importante. Era bom o que você ia falar, eu sei. Que a gente é bicho. Deixa eu falar um pouquinho. Meu Deus do céu. A gente pode... As duas mulheres podem comprar um esperma lá no banco de esperma e tal, e 2 homens podem, se tiverem muito dinheiro, ir pra Califórnia e pagar uma mulher pra ela ser barriga de aluguel deles. Isso também acontece. Você pode adotar, tudo que pode acontecer, tudo que pode ser... Então, bom, então precisamos de uma barriga para gerar uma criança? Sim, mas tem casais de homens que vão dar jeito de ter filhos, entendeu? Sim, mas eles podem adotar uma criança que veio de uma barriga, ou eles podem contratar uma mulher que vai ganhar dinheiro e ela vai ser uma barriga. Mas teve que ter um esperma em algum lugar dessa história também. Teve. Que tem uma carga genética que é metade da história. Então tem isso, mas a gente vai adaptando isso para nossos modelos de vida. O ponto isso é que eu acho, assim, bom, cada um escolhe a sua maneira de viver, cada um pratica o seu modo de viver e tal. Tudo certo. Mas não dá, então, e é isso que é o ponto, não dá pra dizer que então o homem é pra isso e a mulher é pra isso. Não dá, a gente tem meios de viver muito diversos. Porque se a gente diz o homem é pra isso e a mulher é pra isso... Já entramos na machistada. A gente tá dizendo que então o homem tem mais direitos que a mulher. Se ele tem mais deveres diferentes que a mulher, ele tem direitos diferentes. Esse que é o ponto da história. Não dá pra dizer isso. Então, atente. Outro dia eu me recebi uma coisa, mas as mulheres então esperam que os homens peçam em casamento. E tudo isso, o pedido de casamento. Atente para o fato de que localizar isso no homem também abre, porque isso é um dever do homem, abre para ele direitos que você não tem, entendeu? Então, o machismo se estrutura, se monta também no que é a parte que parece fofa dele, entendeu? Também. Tipo isso, que legal, ele paga a conta e tal e tal. Beleza, se você quer isso na sua vida, você quer isso na sua vida. Ele pediu ela em casamento, mas o fato de você precisar ser pedido em casamento... Então isso vai seguir para outras situações dessa relação. A coisa não aparece só, é muito legal porque ele cuida da família, ele é muito bacana, ele é um pai maravilhoso e tal e tal. Veja bem, atente para o fato de que isso está também dando privilégios para ele, porque o fato de ele ser um pai muito maravilhoso quer dizer que ele não precisaria ser um pai muito maravilhoso e que ele, além de trabalhar, ele consegue ficar com as crianças. Cara,
Presta atenção. Nós mulheres também, além da gente trabalhar, a gente tem que ficar com as crianças. Senão e você aí, é uma mãe péssima. Eu sempre falo isso, é uma piada que eu fazia na nossa peça, e que é verdade. O pai, o mínimo que ele faz, ele já é um pai incrível. A mulher faz coisa pra caceta e mesmo assim ela vai ser sempre uma mãe meio cagada. Qualquer desvio dessa mãe, ela já vai ser uma mãe péssima. Qualquer coisa. Se ela não conseguiu ir na escolinha no primeiro dia de aula porque ela tinha que trabalhar pra caceta... Ai, mas a mãe do fulano não vem, você viu? E se o pai vai em uma reunião... Gente, mas ele é um pai... Você viu como ele é um pai super presente, super cara. presente. Meu pai é muito cara, bacana. foi uma reunião. É. Então, isso é uma... A gente precisa começar a mudar a nossa cabeça mesmo. Não adianta a gente ficar falando a gente é feminista, mas no fundo a gente tá querendo ser pedido em casamento. Não adianta a gente ficar falando, ai, a gente é feminista, mas a gente quer que eles paguem a conta. Não adianta a gente ficar falando, ai, a gente é feminista, mas no fundo a gente quer que os homens sejam os provedores. Não adianta. Falei mesmo agora. Agora vai, porque é isso aí. O machismo aparece também nas vantagens que ele traz para os dois lados. Porque quando é no sofrimento é fácil identificar. Então o cara me é bateu, abusador, o cara é abusador bate, e tal escroto, e tal. Ai, mas ele é tão gentil, ele é tão cavalheiro, ele é tão sei lá o quê. Ótimo, cavalheirismo pode existir em todos os gêneros. Cuidar do outro pode existir em todos os gêneros. Ser gentil pode existir em todos os gêneros. Não tem nada a ver com ser um macho provedor, entendeu? Falar, cara, deixa eu pagar essa conta. Que modelo que a gente usa, por exemplo, hoje em dia? O nosso modelo do último mês, que a gente vai tentando, né? Que vai uma hora é falha. Mas o nosso modelo a gente alterna hoje em dia. Então, o jantar de hoje você paga, o jantar de amanhã eu pago. O jantar de hoje você paga, o jantar de amanhã. E, em geral, é bom porque sempre que você for pagar, eu tento ir no restaurante mais barato. E sempre que eu vou pagar, ele quer tomar 8 drinks. Eu tomo mais drinks, então eu penso hoje que ela que vai pagar. Agora eu tô fazendo isso também. Mas que a questão do dinheiro entra nisso de um jeito muito sério, né? Porque então essa ideia do homem provedor é dizer que a mulher então, né, não vai poder trabalhar. Então vai chegar nisso, presta atenção. É muito bacana. Não que homens não possam pagar as contas, se for o caso dessa situação específica lá, desse cara tá trabalhando, essa mulher nesse momento não está. Mas se isso é a tônica da relação, se isso é o padrão da relação, se é assim que funciona... Ele acaba tendo mais direitos. Ele acaba tendo mais direitos também, se ele tem mais deveres nesse sentido, entendeu? Se ele tem esse dever de ser provedor, ele tem direito a falar umas coisas. Falar, não, a gente vai jantar não sei onde. Mas escolher onde vai jantar, escolher a viagem que vai fazer, dizer o que vai fazer, o que vai usar. Ou dar essa viagem de presente para essa esposa muito bacana que ele tem, que se comportou bem esse ano inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho também que a gente não pode criticar e não pode pensar que as relações, elas têm dinâmicas diferentes e acontecem de formas muito diferentes. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa ter uma relação mais tradicional nesse sentido, onde o homem é provedor e talvez ela cuide mais das crianças, e isso não ser harmônico dentro da estrutura que eles acordaram. Se isso for um acordo real. Mas não tem como não ser machista. Não, né? Não tem como não ser machista. Mas eu bem. não tô falando isso. Vamos ter... Não tem como a gente agora acabar. Ah, não existe mais machismo. Acabou. Não tem mais como. Não tem como. Ao mesmo tempo, não tem... Agora eu mesmo falei, eu quero ser o gurilão. Também não dá pra mulher querer se colocar nesse lugar de ser o gurilão. Porque muitas mulheres fazem isso. Eu incluo exemplo disso mesmo aqui. Acho que eles devem ter notado já em algum momento que você tem essa história de querer mandar na coisa várias vezes, né? De querer ser a chefe. Eu quero ser a chefe. Porque eu quero o quê? Os privilégios de ser a chefe. Quem não quer privilégio? Onde você vai, poder como escolher é que onde eu vou, aonde vai, porque não vai, não sei o quê. Paguei a viagem, né? Eu tenho isso em mim. Que é querer o quê? Roubar o lugar do... Reagir, né? Reagir de uma forma... querer se colocar mesmo nesse lugar do provedor, de certa forma. Do provedor que recebe tudo, então. Que tem todos os privilégios, então. Que também não é legal, que também é ruim pra relação. Mas eu volto a perguntar. Na nossa sociedade atual, com a gente tentando repensar todas as coisas, qual é a função, pensando que... Então, sim, as mulheres vão gerar vida, não tem, né? Não tem muita questão. O homem vai ter uma participação lá, genética, tem lá o esperma do cara e tal. Mas qual é a função desse masculino? Já que as mulheres podem ser provedoras, podem trabalhar, podem fazer... Não, só tô... Na minha opinião, a função que ele quiser ter e puder ter, assim como da mulher. Que ele conseguir. Que ele conseguir, desejar e tal, e for acordado na relação na qual ele está inserido ou não está inserido. Mas isso não, ao mesmo tempo, isso também não é um privilégio masculino?
Tipo, não, porque a mulher pode não ter filho, fazer isso, não fazer isso. Ela quer ser mãe, ela vai ser mãe, pode ser mãe, não precisa ser mãe. Sim, mas se ela for mãe, a sociedade toda vai... Se ela for mãe, aí eu tenho que entender se ela vai ser mãe com um homem ou não, né? O problema é que a gente tá falando do Brasil, então a licença maternidade, todas essas dinâmicas são perversas. Já tá colocado. Mas pensa na Suécia, lá cada um tem um ano de licença maternidade. Mas a gente não mora na Suécia, tá a gente mora aqui. Então se eu quiser ser mãe, por exemplo... se eu quiser ser mãe, eu obrigatoriamente vou ter que gestar 9 meses. Vai. E aí? Sua função é qual? Enquanto eu gesto 9 meses? Não sei. Temos que pensar. Podem ser várias, né? Por exemplo? Por exemplo, a gente pode compensar com outras coisas, não sei. Tipo massagem nos pés, tipo... Não, amor. Gestar eu não consigo, né? Gestar... O que você consegue? Não seja cretina, amor. Não, eu tô aqui. Cretina. Não tô, porque isso é realmente uma questão que eu acho que os homens têm que se colocar, todos eles. Enquanto a mulher gesta, se você não é o gorilão, o que você faz? É difícil pra vocês também. Totalmente. Coitados dos homens. Eles são tão coitados, agora eles não são gorilões, o que eles vão fazer da vida deles? Sim. Por exemplo, se você tá fazendo esse trabalho, eu posso fazer outros trabalhos que estariam divididos de outra maneira, né? Tipo, cuidar mais de coisas que você cuidaria, por exemplo. Se esse trabalho está sendo... Tô propondo isso agora, pensando, né? Se esse trabalho está sendo assumido por você ali, eu posso pensar em que eu posso fazer que você não precisa fazer. Né? O problema é que na maioria das famílias isso vai cair aonde? Trabalhar, prover. O dinheiro é um problema na história, né? É um problema, porque uma vez que... Porque é escroto, mas uma vez que uma mulher grávida, ela deveria ser, tipo assim... Não acho, não. Isso aí também Não, deveria ser incrível. Problema. Mas as empresas não deveriam falar... E agora ela tá grávida, né? Vai ter Mas que tirar deveriam, licença. porque pra elas é um problema. Deveriam, nesse sentido, na lógica delas, ela tá perdendo produção ali, né? Por isso que é o único jeito de fazer isso acontecer. Bom, uma mulher grávida não deixa de trabalhar, pra começo de conversa, não deixa de né? trabalhar. Pelo contrário, as mulheres hoje em dia, eu tenho uma amiga grávida advogada, ela fala, eu nem penso sobre isso. Eu tô aqui, mas eu tô tão estressada, porque eu tô tendo que trabalhar tanto pra mostrar pro meu chefe que eu vou trabalhar. Mesmo com 8 meses, com 7 meses, eu vou estar aqui, eu vou ralar o cu na ostra pra conseguir dar conta, entendeu? Pra não ser diminuída pelo fato de estar prejudicando, de alguma forma, a empresa. Sim. Sendo que se ninguém fizer isso, acabou a humanidade. Se a mulher fala, eu não vou. Se nenhuma mulher mais, The Handmaid's Tale, nenhuma mulher mais quer ter filho, o que acontece? Acabou, né? Mas talvez seja um caminho também. Talvez. Vamos acabar logo. O mundo tá acabando mesmo, né? Pra quê manter? Não seja cínica, amor. Não adianta. Como assim seja um caminho? Uai. Vamos adotar todas as crianças que estão abandonadas. Pô, tá cheio de criança aí, cheio de gente. Aí quem quiser muito parir, vai parir, entendeu? E entender como é que vai fazer. Isso é uma distância, né? Uma utopia, assim, maluca. Mas pensar que, por exemplo, o modelo sueco é um bom modelo, eu acho que depois que pare, a gente tem licenças pros dois iguais. Isso é uma primeira coisa, óbvia. Ou algo desse tipo, né? E você pode tirar como você quiser. Então, a gente pariu, a gente pode ter juntos 3 meses, e depois você fica 3 meses, e aí eu fico 6 meses. Pensando no nosso modelo, nossa reforma da Previdência, o que está acontecendo com os vínculos empregatícios no Brasil, é o contrário, a gente está indo pelo outro caminho. Completamente outro caminho. Mas é uma cagada. Então não tem como falar disso tudo sem falar de estrutura socioeconômica, né? Não tem como, assim. Então, pra pensar... Porque ainda os homens ganham mais, porque ainda os homens têm esses privilégios todos. Não, porque cada vez as empresas têm mais liberação pra demitir quem eles quiserem, coisas e tal. Mas então não tem como falar de revisão, de machismo, estruturas relacionais sem falar de economia. Sem falar de estrutura de Estado, né? De sociedade, nesse sentido mais amplo. Não tem como. Infelizmente não tem como. Essa conversa toda aqui para num lugar que tá bom, mas eu tenho que trabalhar e eu me fudi. E aí você é demitida e blá, 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 é aquilo que vai acontecer. Ou mulheres vão ganhar menos pelo pavor da empresa dela engravidar. Dela engravidar. E saber que vai ter que remunerar essa mulher mesmo ela não estando ali trabalhando. Total. Puxado, gente, puxado. Porque é difícil pensar... Vocês têm alguma solução pra isso aí? Alguma boa? Vocês têm... Fala, gente. Fala com a gente. Não, para, amor. Tô falando sério. Tem, porque talvez alguém fale, não, cara, tem um modelo... Aí vamos falar do quê? Do ecossocialismo, essas coisas todas. Tudo isso que é bom. Enfim. Tudo isso tem que opções, pode funcionar tem lá no Uruguai, que tem 3 pessoas. Não, mas é um problema. O Brasil é um problema. O mundo, né? Mas... Não, mas é que o Brasil realmente...
Assim, a gente tá aqui... Eu ia ler o Freud e nem consegui, a gente foi parar nesse outro lugar. Desculpa. Não, é porque era a crítica ao gorila, na verdade. Leia a crítica ao gorilão. Não sei se vai fazer sentido, gente, mas todo mundo que me pergunta, eu falei isso em dose diária de ontem e de hoje, todo mundo que pergunta sobre por onde começar no Freud, eu acho que esse é o melhor lugar para começar. Foi onde eu comecei quando eu era jovem. Jovem. Mal-estar na civilização. Dá para ler? Não dá para ler. Então aí estão lendo. Companhia das Letras, é verdinho, eu ponho lá, é no azulzinho. 30 a 36. Eu vou tentar ler aqui o problema a cultura como a solução para não lei do mais forte. Cadê? Eu tinha separado. Agora, realmente é uma maravilha o Freud, né? 30 a 36. O cara tá em 1930 pensando isso. Não, ele tava em 1900 pensando, né, coisas já. Ó, perdi. Fala alguma coisa aí. Não, é porque tava aqui. Você tinha marcado aqui, né? Não. Vocês estão com tempo, né? Ah, vocês estão com tempo aí, a gente vai só dar uma procuradinha aqui rápida. É aqui, não é? Não. Era pra cá. Não, você desmarcou minha página. Não, aqui. Peraí, não é aí. Você desmarcou minha página. Eu desmarquei, tá vendo? Tudo sou eu que faço. Não achei, gente. Eu tinha separado aqui, mas... Desculpa. Você desmarcou tudo. Fala alguma coisa enquanto eu procuro. Então, eu acho que é muito... Pensando aqui, a gente tá aqui no Nordeste, né? E aí é difícil pensar... A gente mora no Sudeste e quando você sai daquela organização do Sudeste, que é um pouco mais aberta, de certa forma, claro, que nos lugares onde a gente frequenta e tal, claro que o Sudeste também é muita coisa, mas aqui no Nordeste a coisa é muito mais puxada, né? O machismo é muito mais sério, as mulheres estão muito mais no lugar de donas de casa, de... Você acha que faz diferença no Nordeste? Eu acho que faz muita diferença. Eu acho que de alguma forma no Sudeste a ideia do movimento feminista, isso tá chegando, mesmo nas famílias mais simples, mais sem grana, onde a estrutura familiar ou é tradicional, ou o homem não existe mesmo e tá lá. Eu acho que isso tá chegando. Acho que tá chegando pelos mais jovens, tá chegando a Carla lá, que a filha tá pensando. Acho que aqui isso não tá. Acho que aqui essa revisão não tá sendo feita. Acho que essa revisão não chegou até aqui. Em São Miguel do Gostoso, por exemplo, entendeu? Ó, ele tá aqui falando da cultura e da civilização como uma tentativa de regular as relações entre as pessoas, assim. Nesse sentido de diferenciar a gente do que seria o animal, né? A nossa passagem vai acabar. Vou terminar lendo isso. Vai. Talvez possamos começar afirmando que o elemento cultural se apresentaria como a primeira tentativa de regulamentar as relações entre as pessoas. Não havendo essa tentativa, presta atenção, gurilão, não havendo essa tentativa de regulamentar a relação entre as pessoas, tais relações estariam sujeitas à arbitrariedade do indivíduo. Isto é, aquele fisicamente mais forte as determina conforme seus interesses e instintos. Nada mudaria caso esse mais forte encontrasse alguém ainda mais forte. Então, se o gurilão encontra um gorilaço, já era para ele. A vida humana em comum, atenção, se torna possível apenas quando há uma maioria que é mais forte que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, o poder dessa comunidade se estabelece como direito, entre aspas, né? O direito dessa comunidade, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. Tal substituição do poder do indivíduo pelo da comunidade é o passo cultural decisivo. Tal substituição do poder do indivíduo mais forte pelo da comunidade é o passo cultural decisivo. Olha aí. Ou seja, o poder da comunidade é a única coisa que pode realmente transformar alguma coisa. No entendimento dessas negociações e de que se a gente não pensar em uma lógica de direitos mesmo, o mais forte, ou o grupo mais forte, que também tem essa derivação posterior, o grupo mais forte, com mais capital, com mais acesso ao capital, vai continuar tendo com mais acesso aos meios, né, vai continuar tendo os privilégios. Não tem solução para isso. E escravizando o mais fraco. E nisso vamos fazer o quê, galera? Vamos se unir todo mundo contra o capital. Eu acho que sim, mas eu acho que isso tem que ir acontecendo pra gente estar sempre atento nas nossas relações
quando a gente é o mais forte, a gente está escravizando ou dominando, usando a força bruta, que pode ser, não força bruta no sentido de força, às vezes sim, mas em outros sentidos também. Querendo ser o gurilão. Querendo ser o gurilão. Quando a gente tem a oportunidade de ser o gurilão, a gente já logo se apega a ela. Já logo aproveita pra ser o gurilão. Porque a gente não para de querer ser o gurilão, porque o gurilão é bom ser o gurilão. Tem privilégio. Ele é maravilhoso, né? Ele é o mais forte, ele pode tudo. Ele fala isso também logo adiante, né? Que esse exercício de desejo da sua liberdade, de atuação dos seus instintos, assim, sempre está em negociação com os limites do social, né? Qual o limite disso? Qual o limite disso? E o gurilão é o não limite disso. É o não limite.